Boa tarde, caros alunos. Estamos aqui diretamente do canal Educação, na disciplina de Direito Administrativo Comercial. Sou o professor Tássio Carvalho. Estamos aqui conduzindo a aula de hoje. Vamos falar sobre os agentes públicos. Dar um grande abraço aí aos alunos de Várzea Branca, Colônia do Gurgué e a todos os demais alunos do nosso grande Piauí que está aí nos acompanhando, tá? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat que a gente está aqui atento. E hoje a gente vai aprender, pessoal, desde o conceito direcionado do que vem a ser agentes públicos, a todos os tipos de pessoas, né, todos os tipos de grupos que se enquadram dentro da ideia do que vem a ser agentes públicos, os direitos, os deveres, como um todo, né, do que vem a ser todo o entendimento. Então, espero que seja bastante agregador, aproveitem bastante esse processo de formação, e aí qualquer dúvida, a gente está aqui atento ao chat para que a gente possa direcionar vocês, tá? Então, a gente vai apresentar aqui o nosso roteiro de aula para que a gente possa dar o nosso pontapé inicial. Então, hoje a gente tem como objetivos do conhecimento os agentes públicos, os tipos de agentes públicos e regimes, as regras aplicáveis aos agentes públicos e o objetivo de aula, pessoal, é traçar as diferenças entre as espécies de agentes administrativos, cargos, empregos, funções públicas e da teoria à prática a gente vai ter resoluções de questões durante a aula e deixar também questões para casa, tá? Então, vamos iniciar aqui a temática do que vem a ser agentes públicos. Então, o nome agente público, pessoal, é a designação mais genérica possível, né, para fazer referência a todas as pessoas que desempenham a função pública. Então, a utilidade prática, pessoal, em identificar o grande gênero dos agentes públicos reside em saber quem pode configurar como autoridade coautora em eventual mandado de segurança, né? Isso está no artigo 1º da Lei 12.016, de 2009. E aí o conceito mais amplo, né, é empregado pelo artigo 2º da Lei 8.429, de 92, que vem a definir, né, quem são os agentes públicos para fins da prática de improbidade administrativa. Então, aqui, pessoal, a gente está deixando claro para vocês que a ideia geral de agentes públicos são todos aqueles que exercem, né, a função pública, ainda que em caráter temporário ou sem remuneração. A gente vai apresentar toda essa idealização para vocês dos tipos de agentes públicos, mas o que a gente quer deixar aqui para vocês como ideia, como direcionamento, é que como o direito administrativo, na nossa disciplina, a primeira parte é direito administrativo e depois a gente vai entrar dentro da temática, né, de direito comercial e empresarial. Então, o que é que a gente vai falar para vocês aqui sobre os agentes públicos, pessoal? E aí toda a ideia do direito administrativo é que a gente não tem um código, né, especificamente, mas a gente tem várias leis, é o que a gente traz aqui, que vai estar tratando sobre as questões do direito administrativo. E aí a aula de hoje, sobre os agentes públicos, a gente apresenta, né, leis como a Lei 12.016 de 2009 e a Lei 8.429 de 92, que traz ideias, né, do que vem a ser o agente público dentro do contexto nacional, né, dentro do contexto da nossa idealização de legislação. E aí a gente tem essas percepções, a gente vai apresentar para vocês a perspectiva de como é que se diferencia, né, um ao outro, o tipo de regime ao longo de toda a aula. A nossa Constituição Federal, pessoal, ela tem 2 seções especificamente dedicadas ao tema, né, dos agentes públicos, e a gente destaca aqui para vocês, pessoal, hoje a tecnologia ela nos permite, né, como a nossa aula aqui diretamente do canal Educação, a gente ter acesso a todas as possibilidades, né, de assistir vídeos, leituras, baixar arquivos em PDFs, e a gente orienta vocês a, por curiosidade, né, fazer a leitura da nossa Constituição Federal, buscar a seção 1 e a seção 2 do capítulo 7 do título 3, que vai tratar respectivamente, né, dos servidores públicos civis, que estão no artigo 37 e 38, e dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, que está no artigo 42. E aí aqui, pessoal, a gente vai apresentar todas as perspectivas de agentes públicos. Agente público, pessoal, é o gênero, e aí ele comporta diversas espécies, que é o que a gente vai estar comentando ao longo da nossa aula. Então, a gente tem como espécie dos agentes públicos, pessoal, agentes políticos, que a gente vai apresentar quem são, ocupantes de cargos em comissão, contratados temporários, agentes militares, servidores públicos estatutários, empregados públicos, particulares em colaboração com a administração, que também pode ser chamado, dentro da doutrina, né, de agentes honoríficos,
Então aqui, pessoal, a gente tem as possibilidades de espécies, né, dentro das perspectivas do que vem a ser os agentes públicos. E aí a gente vai perceber ao longo da aula, pessoal, que dentro dessas espécies vai ter diferenciações, né, vai ter informações específicas de cada situação dessa diretamente e que a gente vai direcionar vocês para o entendimento, né, para os destaques que a gente precisa ter de cada uma dessas informações que fazem parte, né, do totalizante que vem a ser os agentes públicos. E aí eu deixo um abraço aqui ao pessoal, os alunos de Colônia do Gurgueia, alunos do colégio, né, de Augustinho Reis, que estão aí presentes. Um grande abraço aí para vocês, tá, pessoal? E aí os agentes políticos, pessoal, que são os primeiros aqui que a gente vai estar falando com vocês. Então, quem são os agentes políticos, pessoal? Dentro dessa perspectiva dos agentes políticos, a gente vai ter, dentro da percepção geral, né? A gente vai ter o presidente, a gente vai ter o governador, a gente vai ter o prefeito. E aí está dentro da logística, né, dos agentes políticos. Junto a eles, pessoal, a gente vai ter os deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, né, que estão vinculados aos municípios. Então, esses são os agentes políticos que a gente tem a apresentar para vocês e que são agentes públicos, né, porque eles são eleitos pelo voto, através do voto do povo, e são representantes, né, através do nosso sistema democrático de direito, representantes do povo, durante esse processo legislativo, né, esse processo que eles são eleitos, e aí eles ficam vinculados àquele período, né, que estão cumprindo o seu mandato. Se eles não forem reeleitos, que no caso existem as possibilidades de reeleição, que é no caso do prefeito, do governador e do presidente, o outro assume e ele sai. Então ele não tem esse agente político, ele não tem um caráter vitalício, né, ou que crie estabilidade. Ele vai ser um agente público que vai cumprir o seu mandato e durante aquele cumprimento de mandato, ele é um agente político, como espécie, né, do gênero de agente público, representando toda a sociedade e todo o nosso estado, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A primeira espécie dentro do gênero, né, agentes públicos, é dos agentes políticos. Os agentes políticos, pessoal, eles exercem a função pública, munus público, de alta direção do Estado. Eles ingressam em regra por meio de eleições, né? A gente tem que destacar isso para vocês, é o que a gente acabou de comentar. Eles desempenham mandatos fixos, né? Ao término dos quais as suas relações com o Estado desaparecem automaticamente. Então, se esse candidato ele não é reeleito no próximo pleito eleitoral, ele deixa de ser um agente político e automaticamente ele não faz mais parte, né, como representante de agente público daquele Estado, daquele povo, daquela sociedade. Então isso é importantíssimo a gente ter como destaque, né, para a gente compreender e entender como um todo. E aí a gente traz aqui, pessoal, destaques, né, em que a gente traz os magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas. E aí a melhor doutrina, né, a grande maioria da doutrina, a doutrina majoritária, ela considera, né, que os magistrados e membros do Ministério Público, seja promotores, que representantes do Estado, que sejam representantes da esfera estadual, e procuradores da República, que são representantes da esfera federal, são servidores públicos estatutários titulares de cargos vitalícios, né, e não agentes políticos. E aí aqui, pessoal, a gente coloca, entre parênteses, os doutrinadores que trabalham, né, que são consolidados dentro da ideia do direito administrativo. Então, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva Zanella de Pietro e José dos Santos Carvalho Filho são nossos representantes que trazem, né, o direcionamento da doutrina majoritária, que os magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas, eles não são considerados como agentes políticos, e sim servidores públicos estatutários titulares de cargos vitalícios. E aí a gente vai identificar, pessoal, cada um desses personagens. Então, o magistrado, eles são os ministros dos tribunais superiores, os desembargadores e os juízes tribunais locais. Para familiarizar mais na logística, né, do entendimento de vocês, do que vocês conhecem, os juízes dos tribunais locais, pessoal, são exatamente os juízes, né, das comarcas das cidades.
Então, se na cidade de vocês tem um juiz, né, tem uma comarca, este é o juiz do tribunal local. Ele que vai representar, na primeira instância, né, a toda e qualquer ação que venha a ser pleiteada, né, pelo cidadão comum, que vai entrar contra o outro ou contra o Estado, enfim. E ele vai analisar todo esse processo e direcionar, né, para que se tenha a melhor análise, tenha a sentença, né, a sentença favorável ou contrária àquele cidadão. Os promotores, pessoal, e aí a gente enxerga eles na esfera estadual. Os promotores, eles são representantes, né, da defesa do Estado, da defesa contra a vítima, né, que foi ocasionada de um homicídio. Então, os promotores, eles estão uma vinculação à esfera estadual. Já os procuradores da República, eles são como se fossem promotores da esfera federal. Então, eles são procuradores da esfera federal e vão representar todo o ideário do Estado, né, representando a União, e vão responder nesse sentido. E quem são os diplomatas, pessoal? Então, o diplomata é um servidor público que trabalha, né, para promover os interesses brasileiros e estimular as relações entre o Brasil e os outros países. Então, os diplomatas, pessoal, são pessoas, são cidadãos brasileiros que representam o Estado-nação Brasil perante todos os outros países. Então, em cada país, seja na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, América Central, América do Sul, vai ter um representante nosso, diretamente, né, um diplomata naquele país, tratando as relações Brasil com esses países. Então, aqui a gente apresenta para vocês as figuras, né, que fazem parte da ideia, né, que vem a ser os agentes políticos, e traz para vocês o posicionamento da doutrina majoritária, que os magistrados, promotores e procuradores da República, bem como os diplomatas, não são considerados agentes políticos. A gente vai já apresentar para vocês que parte da doutrina minoritária diz que são agentes políticos, né? E aí a gente vai trazer mais para uma perspectiva de vocês conhecer, para que fique claro para vocês, né? Mas que vocês tenham um direcionamento que eles não são considerados, né, agentes políticos, tá certo? Então vamos seguir aqui. O regime jurídico dos magistrados e membros do Ministério Público, pessoal, é absolutamente distinto, né, daquele aplicável aos agentes políticos, e a gente tem aqui as informações por quê, né? Isso por quê? Então, primeiramente, pessoal, que esse aqui é um dos principais, né? Eles ingressam nos quadros estatais mediante o concurso público, ao passo que os agentes políticos são nomeados, né? São eleitos ou nomeados. Então aqui, pessoal, nesse primeiro distinção, né, que a gente vem apresentar para vocês, é algo que já chama a atenção da gente. O magistrado, o promotor, o procurador da República, o diplomata tem que fazer concurso público de provas e títulos, ou só provas, depende do tipo de direcionamento, mas a grande maioria dos concursos, dentro dessas esferas aqui, dessas 4 possibilidades de provas e títulos, eles vão entrar por concurso público. E os agentes políticos são eleitos ou nomeados. Eles não têm mandatos fixos, pessoal. Uma outra característica, eles têm, depois que eles entram, né, eles ocupam cargos vitalícios. Uma outra distinção, pessoal, desses quatro agentes públicos aqui, a sua vinculação com o Estado, ela é técnica profissional. Na medida em que o desempenho de suas tarefas dependem, né, da formação jurídica específica, ao contrário dos agentes políticos que exercem, né, o munus públicos, sem qualquer natureza profissional. Então, um grande destaque aqui é a vinculação, né, com o Estado, que é a técnica profissional dos magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas. Uma outra distinção aqui importantíssima, pessoal. Não respondem pela alta direção dos interesses do Estado, né? Nem entregam, na verdade, o governo. E a outro destaque aqui de distinção é que eles não participam, né, da formulação das políticas públicas. Aqui, pessoal, as políticas públicas elas são pensadas, né, pelos agentes políticos, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, ou seja na esfera federal. E aí a sociedade, né, ela entra nesse processo, porque ela entra solicitando, né, clamando por mudança, clamando por direitos, e aí através disso, né, os seus representantes estão lá naquele poder para representar o interesse do povo. Então, naquele processo que eles estão cumprindo o seu mandato, eles estão lá para fazer políticas públicas, né, para direcionar para toda a nossa sociedade.
Então, olha o quanto é importante, né, e o quanto a gente consegue absorver sem precisar decorar, né? A gente consegue entender todo o processo e entender a diferença, né, que os magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas não são agentes políticos por essas 5 características aqui que a gente apresenta, né, que distingue e declara com 100% de certeza que eles não são agentes políticos. E aí a gente consegue perceber as características automaticamente, né, dos agentes políticos como um todo, tá? Então vamos seguir aqui a orientação desse entendimento. E aí adotando, pessoal, um posicionamento minoritário, só para que a gente destaque aqui para vocês, uma outra autora importantíssima dentro da ideia do direito administrativo é Eli Lopes Meirelles. Acredito que quanto mais a gente se aprofunda dentro do direito administrativo, a gente vai ouvir muito falar daqueles 4 autores anteriores, e Eli Lopes Meirelles também, ela tem todo um respeito, né, dentro da ideia do direito administrativo. Só que ela tem um acompanhamento de um posicionamento minoritário, em que ela inclui, pessoal, os magistrados, membros do Ministério Público e diplomatas, né, entre os agentes políticos, ao argumento, né, que eles também exercem uma parcela da soberania estatal. E aí esse entendimento, pessoal, ele vem a ser cientificamente frágil, pois ignora, né, diferenças jurídicas evidentes entre os regimes políticos e estatutário, que foi o que a gente apresentou no slide anterior para vocês. E aí a gente tem, pessoal, embora o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal de 88, equipare as 2 categorias exclusivamente, né, para fins de remuneração, tratar magistrados e membros do Ministério Público como políticos é incorreto. Então aqui, pessoal, é extremamente importante a gente perceber o seguinte, que vai ter sempre, né, a gente já até tratou isso com vocês, vai ter sempre a doutrina majoritária, que é o que a gente vai acompanhar, é o que a gente quer que vocês fixem na mente de vocês, mas que vai existir em alguns momentos, em alguns entendimentos, uma doutrina minoritária que vem dar o seu posicionamento, mas aí se tem um alerta. Digamos que vocês vão prestar um concurso lá na frente, né? Vocês estão fazendo o curso de secretariado, mas nada obsta pensar, sonhar e alcançar novos voos. É natural do ser humano pensar assim. Então, o que é que acontece? Lá no editalzinho, pode ter, já tem alguns editais assim, que especifiquem a leitura direta, né, do que vai estar lá cobrando na prova de vocês. E aí, se disser que a leitura que é para se seguir é de Eli Lopes Meirelles, automaticamente você vai ter em mente, porque ela se posiciona, né, nesse entendimento de agentes políticos, que magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas serão agentes políticos. Por mais que seja um posicionamento minoritário, mas dentro da edital está indicativo àquela leitura específica. Então, só para a gente ter o alerta, né, da exceção, porque isso pode acontecer. Às vezes tem provas, né, que direcionam as leituras, e são vários concursos que têm adotado isso, né? É legal para o estudante, porque assim ele pode até se embasar, né, de anular uma questão ou não, porque se o edital segue uma leitura específica, se tiver uma questão que segue um outro entendimento, aquela questão é simplesmente passível de anulação, né? Então, olha o quanto é importante a gente ter essa percepção. Mas eu espero que vocês tenham extraído o principal. O principal é que os magistrados, promotores, procuradores da República e diplomatas, eles não são agentes políticos, seguindo o pensamento da nossa doutrina majoritária, tá certo, pessoal? Seguindo aqui. Todavia, pessoal, a corrente minoritária ela começou a ganhar um pouco de força, né? Então, em concursos públicos tem aparecido, especialmente nas provas elaboradas pela própria magistratura e pelo Ministério Público. Ao que parece, né, visando atender o objetivo institucional de reforçar a indiscutível relevância, né, das funções que venham a ser desempenhadas pelos juízes, promotores e procuradores da República. E aí a gente traz o questionamento. Os defensores dessa visão indagam: se as tarefas de culpa, né, dos poderes executivo e legislativo têm tal status político, por que no judiciário e no Ministério Público seria diferente, pessoal? Então, atraídos por esse raciocínio, né, as bancas examinadoras elas contemplam nos gabaritos essa verdade, né, válida somente para concurso. Então, se o edital ele segue esse entendimento, né, exatamente de Eli Lopes Meirelles, da doutrina minoritária, e no edital tiver indicativo da leitura da obra dela, então ele vai considerar que os membros da magistratura e do Ministério Público serão considerados assim agentes políticos.
mas a gente segue a doutrina majoritária que não são enquadrados nesse aspecto, e a gente apresentou para vocês os 5 motivos, né? E aí a gente segue aqui, pessoal, o próximo tipo de agentes públicos e regimes, que são exatamente os ocupantes, né, de cargos em comissão. Então, eles são conhecidos, pessoal, popularmente, né, como cargos de confiança. Os cargos em comissão ou comissionados, eles estão reservados, né, a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha a atenção aqui. Então, os conhecidos popularmente de cargo de confiança ou cargos em comissão, comissionados, eles estão, pessoal, reservados a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso está no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Então, qualquer outra atribuição, pessoal, de função a comissionados e que não envolva, né, a direção, chefia ou assessoramento, deve ser considerada, né, como ato inconstitucional. Então, a gente tem que ter atenção, né? Se for um ocupante de cargo em comissão, ele tem que estar vinculado, né, às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O regime jurídico, pessoal, dos ocupantes de cargo em comissão vem parcialmente disciplinado, né, no âmbito federal pela Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos. Então, o regime jurídico, né, dos ocupantes de cargo em comissão está na Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos. E aí, pessoal, esses cargos eles vêm a ser acessíveis, né, sem concurso público, mas provido, né, por uma nomeação política. E aí, de igual modo, pessoal, a exoneração é ad nutum, podendo os comissionados, né, ser desligados do cargo imotivadamente, sem a necessidade, pessoal, de garantir o contraditório, né, a ampla defesa e o direito ao devido processo legal. Então, olha a observação que a gente tem aqui. Como eles são ocupantes de cargos públicos em comissão, não tem a necessidade, né, de concurso público, eles são providos, né, por uma nomeação política, mas eles também podem ser exonerados, tendo em vista que eles não são servidores públicos exatamente, de forma imotivada. Agora, pessoal, se for colocado nessa exoneração, né, um motivo que venha a ser inexistente, né, ou falso, o desligamento vai ser considerado nulo, né, em razão da teoria dos motivos determinantes. Então, aqui a gente chama a atenção de vocês no seguinte: o que é que acontece? Exatamente, se a pessoa está lá no cargo, ocupante de cargo em comissão, e aí por algum motivo tem algum problema lá naquele órgão público, né, naquela administração pública, e alguém quer demitir ele e cria um motivo falso, porque está com interesse em botar alguém, porque não gostou dele, enfim, teve um conflito. E aí, por conta desse conflito, a pessoa criou, né, uma falsa motivo para poder desvincular esse ocupante de cargo em comissão. Se essa pessoa conseguir comprovar, né, que essa informação é falsa, ela consegue, de algum modo, né, reaver aquele cargo em comissão, mesmo que ele não tenha conseguido, né, mesmo que ele não tenha passado por um concurso público, né, que ele tenha, ele não tenha a estabilidade, né, como uma pessoa que seja concursada. Então, ele é um cargo que é provido, né, de nomeação política. Pode acontecer a exoneração, né, de forma imotivada, mas o alerta se tiver uma motivação falsa ou inexistente, ele pode pleitear, né, que seja avaliado e ele pode conseguir retornar àquela função. Então, olha o que interessante, né? A gente perceber onde estão nossos direitos. Às vezes, a gente desconhece, né, e esse desconhecer, às vezes, faz a gente muito aceitar, dizer amém a tudo aquilo que querem trazer para a gente. Então, é importante a gente averiguar, pessoal, a situação para ver realmente se a gente não tem aquele direito, né? Se a gente perdeu exatamente aquela possibilidade de estar naquele espaço, né? Ocupando aquele cargo em comissão. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos seguir aqui, pessoal. São exemplos de cargos em comissão, pessoal. Então, os exemplos aqui que a gente destaca para vocês, o de assessoria parlamentar e os subprefeitos. Importante a gente destacar que os cargos comissionados, né, como não exigem concurso, eles podem ser ocupados por indivíduos sem qualquer relação permanente com o Estado. Porém, pessoal, a gente traz aqui essa atenção. A legislação ela vai estabelecer os casos, né, condições e percentuais em que os cargos comissionados, né, eles devem ser preenchidos por servidores públicos de carreira. Então, vai existir
uma atenção específica aqui para a gente. Alguns cargos comissionados, eles devem ser preenchidos por servidores públicos de carreira. E essa informação está aqui no artigo 37, inciso 5 da Constituição. A gente vai falar agora no próximo slide sobre isso. Então, no âmbito federal, pessoal, o decreto número 5.497 de 2005, após a alteração dada, né, pelo decreto 9.021 de 2017, ele definiu os seguintes percentuais de cargos em comissões, né, do grupo de direção e assessoramento superiores, né, o DAS, da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, a serem preenchidos, né, por servidores concursados. Então, aqui dentro dessa legislação diz que 50% dos cargos em comissão DAS, de nível 1, 2, 3 e 4, tem que ser ocupado por servidores concursados. E 75% dos cargos em comissão DAS, nível 5 e 6, tem que ser ocupado por servidores concursados. E aí os outros 25%, nesse segundo caso, não tem essa obrigatoriedade. No inciso 1, 50%, né, a outra metade, não vai ter essa obrigatoriedade de ser ocupado, né, por servidores concursados, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, não se deve confundir também cargo de confiança comissionado com a função de confiança. Então, as funções de confiança, pessoal, também se relacionam exclusivamente, né, com atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas só podem ser exercidas por servidores de carreira. Então, função de confiança é uma outra observação que a gente traz aqui para vocês, elas só podem ser exercidas por servidores de carreira. E a gente pressupõe, pessoal, que o indivíduo que irá exercer a função de confiança, ele pertença, né, aos quadros de pessoal da administração. Então, é um indivíduo concursado, que passou por um concurso de provas ou de provas e títulos, e é um servidor de carreira, né, que faz parte do quadro de pessoal daquela administração pública. Um exemplo, pessoal, a função de chefia, né, na Procuradoria do município, ela só pode ser exercida por um procurador concursado. Então, aqui a gente traz essa observação para vocês. A livre nomeação, pessoal, para funções de confiança, portanto, ela depende do vínculo, né, de vinculação prévia com o serviço público. Então, a gente tem que as funções de confiança, elas são ocupadas, né, por servidores de carreira. Tá certo, pessoal? E aí aqui a gente vai dar um momentinho, pessoal, de praticar. A gente acabou de falar um monte de informação, um monte de direcionamento para vocês, e é hora da gente fazer uma pequena checagem, né, do processo de ensino-aprendizagem, ver se vocês estão atentos aí, se estão ligadinhos aqui na nossa aula, que nós estamos transmitindo diretamente do canal Educação. Então vem o item, pessoal. Julgue o item certo ou errado na dispensa de um servidor ocupante do cargo de confiança exonerável ad nutum, declarado o motivo, este passará a ser vinculado ao ato e a sua validade e eficácia ficarão na dependência, né, da efetiva existência do motivo declarado. E a gente vai dar um minutinho aí para que vocês possam responder esse item, tá, pessoal?
Pronto, pessoal. Então vamos verificar aqui a observação. Então nesse item aqui, pessoal, na dispensa de um servidor, ocupante de cargo de confiança exonerável ad nutum, declarado o motivo, né, este passará a ser vinculado ao ato e a sua validade e eficácia, né, ficarão na dependência da efetiva existência do motivo declarado. Então esse item aqui está corretíssimo, pessoal. Tá certo? Então vamos seguir aqui ao nosso conteúdo. O que é que a gente tem agora aqui, pessoal? Os contratados temporários. E aí ele está exatamente no artigo 37, pessoal, inciso 9 da Constituição Federal, que prescreve o seguinte: a lei ela estabelecerá os casos, né, de contratação por tempo determinado para atender, né, a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, regulamentando, pessoal, o referido dispositivo, a lei promulgada, né, a Lei 8.745 de 93, para disciplinar, né, a contratação temporária no âmbito dos órgãos da administração federal direta, bem como, né, de suas autarquias e fundações públicas. Então, pessoal, o sistema de contratação por tempo determinado, que está estabelecido nessa Lei 8.745 de 93, somente ela é aplicável às pessoas de direito público de âmbito federal, tá certo? Não se aplica, pessoal, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, né, e nem tampouco às empresas públicas e às sociedades de economia mista da União. E aí aqui a gente traz, pessoal, que a contratação temporária, como se nota, né, ela não se rege pela Lei 8.112, que traz o Estatuto do Servidor Público Federal. Então, nos termos do artigo 2º, pessoal, da Lei 8.745, ele vai considerar a necessidade temporária, né, de excepcional interesse público quando. E a gente vai apresentar aqui, pessoal, vários exemplos, várias possibilidades que se enquadram, né, nesses contratados temporários. Então, a gente tem, pessoal, uma possibilidade de assistência à situação de calamidade pública ou assistência a emergências em saúde pública. Então, olha, esses dois casos aqui, nessa necessidade de calamidade pública ou emergência em saúde pública, pode-se fazer o contrato temporário. Foi o que a gente vivenciou, né, pessoal, com a Covid-19, que a gente precisou do sistema de saúde fortalecido, forte, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, para atender a demanda, né, da nossa sociedade. Então, foram contratados, né, uma equipe multidisciplinar para atender esse processo, da gente poder se cuidar. Foram formados hospitais, né, temporários e automaticamente teve-se a contratação, né, de vários profissionais, enfermeiro, fisioterapeuta, médicos, enfim, para dar assistência, né, à saúde da nossa população. Então aqui é um exemplo vivo, né, um exemplo há pouco tempo, né, que toda a nossa sociedade vivenciou. Uma outra possibilidade de contratação temporária, pessoal, a realização de recenseamentos e outras pesquisas, né, de natureza estatística efetuadas, né, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E aí agora, recentemente, pessoal, eu acredito que vocês são bem ligados, né, em informações, em processo seletivo, seja municipal, ou estadual, ou federal. A gente tem vários meios, né, que a gente pode acessar usando a internet, a tecnologia. E recentemente o IBGE fez, né, uma seleção de contratação temporária para um recenseamento específico, né, que eles estavam apurando naquela pesquisa. Então, inclusive, a gente está até recebendo agora, nesse momento, alguns agentes recenseadores, né, do IBGE, tirando algumas informações para que assim possa manter uma base, né, nessa pesquisa e ter uma resposta de âmbito local, regional e nacional. Outra possibilidade, pessoal, de contratação temporária é a admissão de professor substituto, professor de visitante, bem como, pessoal, a admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro. Então, aqui são figuras, pessoal, que vão ser contratadas temporariamente por conta de uma necessidade real da universidade, ou seja, do próprio estado ou do município, porque ainda está gerenciando, né, a possibilidade de sair um concurso público, mas tem que manter os serviços de educação. E aí, para isso, faz os seletivos, né? E faz a contratação temporária para atender a demanda, né? Então, atender a sociedade. A gente tem, pessoal, no inciso 6, várias atividades. A gente vai
várias letras, várias ênfases, né? E a gente vai apresentar aqui só para que a gente possa, né, ter essa percepção. Então, dentro das atividades, né, que pode gerenciar o contrato temporário, a gente tem, pessoal, a letra A, especiais nas organizações das Forças Armadas para atender a área industrial ou a encargos temporários de obra ou serviço de engenharia. Então, se houver uma necessidade, temporariamente pode haver essa contratação. Também pode ter, dentro da possibilidade de atividade e demarcação territorial, pode ser contratado, né, pessoas para auxiliar nesse processo, e aí vai ser um contrato determinado, né, temporário, para que isso aconteça. Letra C foi revogada. Letra D, pessoal, finalística do Hospital das Forças Armadas. Então, na necessidade de um Hospital das Forças Armadas, pode haver a contratação temporária de profissionais no intuito, né, de atender a demanda de saúde, já que é um hospital exatamente, mas pode ter outros braços envolvidos, né, dentro do processo de administração desse hospital. A gente tem também, pessoal, de pesquisa e desenvolvimento, né, de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, né, sob a responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança de Comunicações. É uma possibilidade de contrato temporário. A gente tem, pessoal, aqui na linha F, de vigilância, né, e inspeção relacionados à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento, né, de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal ou de eminente risco à saúde animal, né, vegetal ou humana. Então, pode haver uma contratação temporária de vigilância, né, e inspeção, caso tenha um problema, né, relacionada a questões, né, emergenciais ligadas a produtos de origem animal ou vegetal, não é de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana, para que assim possa atender aquela demanda temporária. Na linha G, contratação temporária, desenvolvidas no âmbito, né, dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia e do Sistema de Proteção da Amazônia. Então, pode ser também efetivada essa contratação temporária. Na linha H, técnicas, né, especializadas no âmbito de projetos de corporação por prazo determinado, implementando, né, mediante acordos internacionais, desde que haja, pessoal, em seu desempenho, a subordinação do contratado, né, ao órgão ou entidade pública. Então, essas técnicas especializadas, né, no âmbito desses projetos de cooperação, pode ser executado o contrato temporário também. E aí a gente tem aqui a linha I. A gente tem, pessoal, as técnicas especializadas necessárias na implantação de órgãos ou entidades de novas atribuições definidas pela organização existente, né, ou decorrente do aumento transitório, né, no volume de trabalho que não possa ser atendidos mediante a aplicação da Lei 8.112. E a gente segue, pessoal, é importante, assim, não para vocês decorarem, mas para que vocês conheçam a todas as possibilidades de contratação temporária, tá certo? Então, tem uns que, às vezes, a gente nem visualiza, né, na nossa rotina imediata, mas tem alguns que a gente consegue perceber quando se tem uma contratação, por exemplo, né, de um professor temporário, seja no município, no estado, ou pela União, né, nas universidades públicas. Na linha J, pessoal, tem atividade de contratação temporária de técnicas especializadas, né, em tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos, né, de trabalho não alcançado, né, pela linha I, que é a linha anterior, e que não se caracterizam como atividades permanentes do órgão ou entidade. E a gente tem também, pessoal, na linha L, didático-pedagógica em escolas de governo, de assistência à saúde para as comunidades indígenas. A gente vê de vez em quando saindo editais nesse entendimento, né, que são população indígena, que representam, né, toda a nossa história do Brasil. E aí eles estão lá nas suas demarcações de terra, né, um pouco distante da civilização como um todo. E aí o poder público ele tem que ter esse cuidado e levar assistência à saúde a essa comunidade indígena. Então ele faz, às vezes, seleções, né, temporárias para contratação de profissionais, né, habilitados dentro da área de saúde, para levar, né, um pouco de saúde e qualidade de vida, né, às nossas comunidades indígenas. Na linha N, pessoal, com o objetivo também de atender encargos temporários de obras e serviços de engenharia, que venham a ser destinados, né, à construção, à reforma, à ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais. Então, são também outra possibilidade de contratação temporária.
Aí a gente continua aqui os outros incisos, pessoal. Então a gente tem a admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substituto, né, para suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, seja decorrente de licença, né, para exercer a atividade empresarial relativa à inovação. A gente também tem a admissão de pesquisador, de técnico, né, com formação em área de tecnologia de nível intermediário ou de tecnólogo, né, seja nacional ou estrangeiro, pessoal, para projeto de pesquisa com prazo determinado em instituição destinada à pesquisa, né, ao desenvolvimento e à inovação. A gente tem também, pessoal, a possibilidade de combate, né, de contratação para o combate a emergências, né, ambientais, no âmbito da declaração pelo Ministério do Estado do Meio Ambiente, da existência, né, de emergencial ambiental, né, na região específica. E aí aqui, pessoal, pela emergência, né, a gente vai até ver logo mais que essa contratação, né, ela pode ser até sem processo seletivo, porque se é uma demanda emergente, uma questão ambiental, o tempo que se perderia para fazer uma seleção, né, poderia ter danos irreversíveis, né, dentro do nosso meio ambiente, do nosso país. A outra possibilidade, pessoal, é a admissão de professor para suprir demandas, né, decorrentes de expansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites, né, e as condições fixadas em ato conjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Então aqui, pessoal, a gente apresenta para vocês, até o momento, né, a ideia do conceito, né, e traz esse entendimento dos contratos temporários. A gente tem também aqui, pessoal, a admissão de professor para suprir a demanda excepcional, né, decorrente de programas e projetos de aperfeiçoamento, né, de médicos na área de atenção básica em saúde, em regiões prioritárias, né, para o Sistema Único de Saúde, e mediante a integração ensino-serviço, que venha a respeitar os limites, né, e as condições fixadas em ato conjunto dos ministros do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão da Saúde e da Educação. E a gente tem aqui no inciso 12, a admissão de profissional de nível superior especializada para atendimento a pessoas, né, com deficiência, no termo da legislação, e que venha atender, né, essa demanda estatal de forma temporária. Então, até aqui, pessoal, para a gente fechar esse nosso primeiro tempo de aula, a gente apresentou para vocês os conceitos do agente público, né, a ideia de agente público de forma geral. A gente mostrou para vocês as espécies de agente público que a gente vai demonstrar para vocês ao longo da nossa aula. Nós apresentamos os agentes políticos, os que podem, pela doutrina majoritária, não ser considerados agentes políticos, que são os diplomatas, magistrados, promotores e procuradores da República. A gente trouxe os ocupantes de cargo em comissão e apresentou agora os contratos temporários, né, e suas possibilidades, pessoal. Então, dentro dessas possibilidades de contrato temporário, não é para vocês decorarem, mas sim conhecer, né, o que tem na nossa legislação e o que a gente consegue ter, né, de toda a percepção de como é que pode acontecer uma contratação temporária. Então, até aqui, pessoal, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. A gente vai dar um pequeno intervalo e logo mais a gente retorna apresentando as outras espécies, né, de agentes públicos. Então, pessoal, até já, tá?